O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, quem no momento não fica perplexo ao ouvir esse evangelho? Parece soar estranho aos nossos ouvidos quando nós ouvimos de Jesus no versículo 49 dizendo: Eu vim lançar fogo sobre a terra. E mais escandaloso ainda, diria, pensais que vim estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Essas palavras são duras e parece contradizer o anúncio dos anjos em Belém, quando eles disseram: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Ou que o próprio Jesus Cristo disse aos seus discípulos: Em qualquer casa em que entrardes, dizei, a paz esteja sobre esta casa. Quando Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos e diz: A paz esteja convosco. Porém, essas severas afirmações do Evangelho de hoje está em profunda coerência e consonância com a profecia do velho Simeão. Eis que este menino foi colocado como queda e soerguimentos de muito em Israel. E será um sinal de contradição. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 34. Portanto, aqui existe uma consonância entre esse evangelho de hoje e essa profecia de Simeão. Jesus, portanto, é conhecido como o homem da paz, o rei da paz. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 37. Jesus é o rei da paz. As profecias do Antigo Testamento também anunciavam o Messias como aquele que iria instaurar a paz definitiva sobre o mundo. Se você recorrer a Isaías 9, também Zacarias 9, você vai perceber isso. Ele foi pré-anunciado como aquele que vai estabelecer a paz. Então, querido filho, querida filha, como entender esse trazer fogo? Como entender essa divisão às famílias? As famílias serão divididas. Primeiro, o fogo que ele traz é o fogo purificador. É o fogo do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que o Espírito desceu em forma de língua de fogo. O fogo do seu amor. O fogo purificador. E para saber se o ouro é puro, é verdadeiro, é necessário ele passar pelo cadinho do fogo. É necessário passar por uma purificação. Portanto, é o fogo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O fogo do seu amor. Para purificar. Como ouro puro, como ouro verdadeiro. Purificado pelo fogo. Você é essa pérola preciosa, esse ouro, mas precisa ser purificado de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A paz que Jesus traz é o fogo, é uma paz que vem do Espírito Santo de Deus.
E esta paz que Jesus traz é fogo, que é uma provocação para o discernimento. Então, fogo para purificar, para limpar. Purificação. E para purificar exige de nós mudança, exige de nós conversão, exige de nós mudança de vida, reflexão interior para que possamos mudar e converter o nosso coração a partir de uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus abrasado em nós. Como os discípulos e Maria tiveram em Pentecostes, onde desceu sobre eles o Espírito Santo abrasador. O próprio João, que anuncia o Messias, dirá, no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 16, ele batizará com o fogo, com o Espírito Santo e o fogo, e queimará a palha num fogo inextinguível. Lucas 3, 16. Portanto, ele batizará com o Espírito Santo e o fogo, e queimará a palha num fogo inextinguível. Como já disse, Lucas 3. Tal batismo não é apenas entrar nas águas, mas é um mergulho na morte como consequência e prova definitiva de uma vida que se entrega inteiramente ao reino de Deus. Devemos nos lançar inteiramente ao reino de Deus. E quando nós nos lançamos, nos entregamos, nos mergulhamos no Espírito Santo, nós vamos alcançar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E essa paz, querido filho e filha, é fruto de um combate contra o mal. É fruto de uma luta contra o pecado, que nós devemos travar dia após dia, momento após momento, para termos uma entrega profunda e verdadeira a Cristo e fazer uma experiência profunda do seu amor em nossas vidas. E aí sim seremos capazes de dar testemunho, de combater o bom combate e de guardar a fé e receber a coroa da vitória. E esse combate, esta luta, tem um ponto máximo, tem um cume, que é na cruz. A cruz está o ponto mais forte desse combate. A paz, querido filho e filha, ela é constituída a partir do momento que nós dizemos não ao mal, dizemos não ao pecado, dizemos não à vida velha, e sim a Deus, e sim ao projeto de Deus, e sim ao plano de Deus, e sim à ação do Espírito Santo em nossas vidas, como esse fogo abrasador. Para alcançar essa verdadeira paz, é necessário tomar decisões. Até mesmo porque o amor é decisão. O seguimento a Cristo é decisão. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Seguir a Cristo é uma decisão que nós devemos tomar dia após dia e renovar essa decisão diante do Senhor. Manter a decisão firme de perseverar e sempre colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar na sua vida, no seu dia a dia e nas suas ações. E não olhar para trás. Jesus disse no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Você que está no casamento, está olhando para trás ou para o lado. Você que está no sacerdócio, na vida matrimonial, na caminhada da igreja, está olhando para trás, não é digno do reino de Deus. Portanto, volte o seu olhar e o seu coração para Cristo. Fixeis os olhos em Jesus e em ninguém mais. Mas o objetivo e a finalidade do seguimento a Cristo tem como consequência essas tomadas de decisões. Portanto, o que causa divisão não é Jesus e nem seus discípulos. Mas a divisão é o preço, é o resultado por quem optou por Cristo. Ou seja, um exemplo prático no início do cristianismo, nas primeiras décadas do cristianismo, algumas pessoas optaram por seguir a Cristo, decidiram tomar a decisão de seguir Jesus. Mas uma grande maioria tomaram a decisão de não seguir. Não seguiam. E aqueles que não aderiram a Cristo começavam a perseguir e a denunciar e a denunciar os cristãos às autoridades pagãs. Perseguiam e denunciavam as autoridades pagãs. É um alerta de Jesus para nós,
para que quem quer segui-lo, quem quer ser o seu discípulo, deve estar preparado, disposto para enfrentar incompreensões, para enfrentar perseguições e muitas vezes dentro da própria família. Quantas pessoas o esposo participa, vem à igreja, a esposa não? Ou vice-versa, os filhos vêm, enfim. Acontece, enfim, divisão, incompreensões, críticas, chacotas, até avacalham muitas vezes, esnobam. Ser cristão é isso, é enfrentar esses conflitos, é enfrentar as consequências de abraçar a fé em Jesus Cristo. E com certeza você teve algum momento da sua vida que você teve uma experiência onde alguém fez uma piadinha porque você segue a Cristo, porque você vive a sua fé, porque você é cristão, porque você é católico, porque você não comunga de algumas coisas, de alguns princípios, de algumas ideias, de algumas ideologias, de algumas filosofias, de alguns comportamentos, sobretudo hoje contra o aborto, a imoralidade. Quantas pessoas contra os vícios? Quantas pessoas já enfrentou algum conflito porque não bebe, por exemplo? Fez alguma piadinha em algum momento. Por quê? Porque nós tomamos uma opção de seguir Jesus Cristo. Opção pela fé em Jesus. Quantas vezes somos rejeitados, discriminados na própria família? Portanto, o conflito muitas vezes não se dá porque o cristão quer impor a sua fé. Muitas vezes não é isso aos outros, não quer impor, não é isso. Mas simplesmente pelo fato de ser cristão e de viver a fé. Isso é o mais curioso, porque a nossa presença incomoda. O verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, paga com a vida o anúncio da verdade. E incomoda os outros. O verdadeiro cristão, como Cristo, incomoda os outros. Eu gosto muito de uma canção, até de comunhão, que diz. Essa canção que diz o seguinte: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Realmente o cristão, ele incomoda. Aquele que vive a fé, ele incomoda. Ele inquieta as pessoas. É interessante que a luz incomoda aqueles que vivem nas trevas. E por isso muitas vezes atacam. Uma árvore, ela só é apedrejada quando ela produz frutos. Isso também aconteceu com Jesus. Ele incomodou muita gente. Ele incomodou muitas autoridades da época, como Herodes. A corte de Herodes estremeceu. A elite do templo alvoroçou. Muitos fariseus partiram uma oposição acirrada contra Jesus. Os seus próprios parentes o estranharam. Portanto, Jesus é um sinal de contradição também por sua morte. Quando apresenta-se na cruz e parece ali um fracasso, a loucura da cruz. Portanto, na vida do cristão verdadeiro tem contradições. Navega contra a corrente. E muitas vezes o comportamento do cristão verdadeiro incomoda. Seu modo de falar, seu modo de agir, mexe com as certezas e seguranças deste mundo. A própria vida do cristão é uma denúncia. Denuncia muitas situações. A sua vida, mais que as palavras, a nossa vida tem uma dimensão profética. O profeta é aquele que proclama, que revela a Deus e o seu reino. Faz parte da verdade, da justiça e do amor. Os cristãos, que como o fogo do Espírito Santo, têm força de se opor às injustiças. E por isso sofrem consequências horríveis, até martirizando. Essa semana celebramos o mártir, por exemplo, de São Lourenço. Que nós possamos, de fato, buscar a graça de Deus. Encher-nos da presença do Senhor e incomodar. Viemos para incomodar. Jesus veio cheio de amor para anunciar o seu reino e transformar os corações. Que o Espírito Santo de Deus, que o fogo do Espírito, sustente e nos encoraje até o batismo da morte, pois tenha a certeza de que não morre, vive com Deus eternamente.
Que Deus nosso Senhor nos ilumine, nos renove e nos fortaleça e nos abrase com o fogo do seu amor, hoje e sempre. Amém.